Depois da soja e milho, vamos falar agora de feijão. E quem faz, então, para a gente a análise do setor sobre o ano aí de 2023 e as expectativas aí para o ano que vem, 2024, é Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Muito bem-vindo, Marcelo. Como vai, Simone? Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso nessa conversa de hoje aqui no AgroTarde. Marcelo, nesse balanço aí, fala pra gente como é que foi o ano então para os produtores, sobre também a primeira safra, que ela foi colhida lá no início do ano, quais os desafios enfrentados aí ao longo de 2023, que a gente já está finalizando aí nessa última semana. Nós tivemos alguns problemas aí na produção da primeira safra de 2023 e também ela vem, todos os anos, vem reduzindo a área, porque os produtores preferem, na primeira safra, fazer o plantio de soja em grande parte da área que era destinada a feijão, deixando para a segunda safra, que é plantada a partir de janeiro, fevereiro em algumas regiões, o plantio de feijão, e na terceira safra, que acaba sendo colhida entre agosto, setembro e outubro, que daí é um feijão irrigado. Então, aquela diminuição lá no início do ano de áreas, principalmente de feijão carioca, agregado mais algum problema na produtividade devido ao clima, trouxe preços bastante interessantes para os produtores que conseguiram colher. Mas nem sempre a gente sabe que em época de preço de feijão mais caro, o produtor ganha, porque normalmente a produtividade baixa, a oferta diminui, consequentemente os preços tendem a subir, precisam subir, não só por uma questão de oferta e demanda, mas para uma questão também de custos mais altos que os produtores têm. No início do ano, nos primeiros 4, 5 meses, pelo menos, nós vimos também a valorização do feijão preto, ou seja, nunca se consumiu, num período curto de 5 meses, no primeiro semestre, tanto feijão preto quanto nós consumimos em 2023. Aí o que aconteceu? O cobertor ficou curto, feijão preto chegou no segundo semestre, começou a subir, e nós tivemos aí momentos em que os preços alcançaram até mesmo R$ 400 a saca, o que é um recorde absoluto, seja em reais ou seja em dólar. O feijão carioca, que foi produzido na terceira safra e poderia eventualmente cobrir parte de janeiro, fevereiro e março, ele não foi suficiente, né, para um ano em que nós vimos com poucos estoques durante o ano, para alongar muito essa estocagem e, consequentemente, o abastecimento dos primeiros meses de 2024. Então, nós já começamos a perceber agora claros sinais de uma valorização bastante forte para os primeiros meses de 2024. Essa valorização chegando, então, aí nos primeiros meses de 2024. Agora, Marcelo, você falou aí, fez um balanço da primeira, segunda, terceira safra. Vamos falar de clima, né? Desses efeitos que estão ocorrendo. A gente falou tanto ao longo deste ano aqui, Marcelo, em todas as culturas afetadas, né? Seja pela seca no norte, o excesso de chuvas no sul do país. Fala pra gente, as áreas de feijão, como é que elas foram impactadas? Elas foram severamente afetadas e, na medida em que agora ocorre a colheita, nós conseguimos mensurar o tamanho do efeito. Algumas regiões aqui no sul do Paraná têm acontecido de você ter num mesmo talhão, né, para colheita, algumas vagens no mesmo pé estão secas, outras ainda estão verdes, não estão prontas ainda para a colheita. Isso tudo devido a todos os problemas climáticos, principalmente, logicamente, no sul do Paraná, com excesso de chuvas, dias nublados, temperaturas mais frias à noite. Então, somando todos desses problemas, o Paraná, que é o grande produtor de feijão preto, vai ter uma frustração de safra, que nós não temos mais nenhum tipo de problema de admitir que ela vai chegar perto de 40%, talvez 50% de quebra no Paraná, o feijão preto. Aí nós temos uma outra situação, nós temos a situação de Minas Gerais. Minas Gerais praticamente encerrou a comercialização da terceira safra, é um estado importantíssimo
É o estado que mais colhe feijão carioca no Brasil, é Minas Gerais. Acabou os estoques que os produtores tinham lá, praticamente, são poucos produtores que têm estoque, e deveria estar se desenvolvendo a primeira safra. A primeira safra já deveria estar, boa parte dela, plantada, e alguma coisa faltando plantar, mas já em desenvolvimento. E o que nós estamos vendo é um atraso total que deixou o mercado agora sem muitos parâmetros. Será que vão plantar? Que tamanho de área vão plantar? Se nós tivermos a primeira safra afetada, e ao que tudo indica é uma quebra histórica na oferta de feijão carioca, ele também vai ter uma inflação bastante forte nesse primeiro semestre. E essa inflação, essa valorização, ela deve começar a ocorrer já em janeiro. Provavelmente, durante o mês de janeiro, nós já vamos ver um fruto dessa situação caótica que o clima trouxe, seca em diversos estados do Brasil, excesso de chuvas na região sul e a natural migração que vem ocorrendo. Todo ano nós temos tido uma área menor de plantio na primeira safra. Então, nós temos, inclusive, encaminhado para o governo, né, através da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, lá no Ministério da Agricultura, algumas sugestões para que nós possamos enfrentar, talvez não esse ano, mas no próximo ano, de uma forma um pouco mais tranquila para o consumidor, porque o produtor também tem consciência de que um produto básico de primeira necessidade, quando ele tem falta, causa um problema de impacto social enorme no país. É um problema muito grande a proteína, a principal proteína, e a mais barata proteína que o brasileiro tem acesso, que é o feijão, de repente ficar com preços historicamente extremamente altos, né? Vamos provavelmente bater novo recorde de preço aí, seja em dólar ou seja em reais, como queira tomar. É bem provável que nós tenhamos esse cenário pelo menos até o mês de maio, junho. Ou seja, né, Marcelo, uma situação bem difícil essa que você está colocando aqui para a gente no Agrotarde, quando a gente fala da produção do feijão em Minas Gerais, dessa produção do feijão carioca, que ele é muito consumido aqui no país, não é? A gente vê o Rio de Janeiro consumindo muito o feijão carioca, no Nordeste também, muito mais que o feijão preto, né? Agora, quando você fala nesses desafios aí, tudo provocado pelo clima, né? Uma safra, até anotei aqui, a safra que deveria estar plantada já, ela em desenvolvimento, ela está atrasada, mas atrasada, muito atrasada, o Marcelo, e na sequência a gente pode ter essa falta do feijão carioca nas gôndolas? A falta do feijão carioca, ela deve ocorrer, né? Como você mencionou, é o mais consumido, cerca de 60% a 65% do consumo de feijão no Brasil é de feijão carioca. Então, esse feijão muito apreciado pelos brasileiros, ele fatalmente, já no final do mês de janeiro, nós vamos ver os preços subindo. A velocidade com que vai subir, muito provavelmente vai surpreender. Porque o que acontece, Simone? Normalmente, nós temos outros feijões, né? O que é que substitui para o consumidor um feijão caro? Um outro feijão menos caro. Então, o consumidor, normalmente, do feijão carioca, ele migra para o feijão preto quando ele está mais barato, como aconteceu no início de 2023, até que tenha aí uma reposição, se colha novamente uma nova safra de feijão carioca. Se o feijão preto também estiver caro, o cenário seria, naturalmente, que os consumidores migrassem para o feijão calpi. Mas o feijão calpi, o fradinho, foi pouco produzido esse ano no Brasil, não houve incentivo para a produção, o mercado mundial não era atraente para os produtores brasileiros e eles plantaram menos o feijão fradinho. Então, nós também vamos ter um déficit de feijão fradinho. Eu tenho 30 anos nessa área de comercialização de feijão e de levantamentos e observação desse mercado no Brasil e no mundo. Eu nunca vi um cenário em que nós tivéssemos, no mês de dezembro, uma perspectiva
de tão pouco produto durante o primeiro trimestre, quadrimestre, arrisco dizer que vai até maio, pelo menos, com pouquíssimo produto sendo ofertado. E é uma situação nova porque nem o feijão carioca, nem o feijão preto, que tem aí mais 20% da área plantada, nem o feijão fradinho, que tem mais 22, 23% da área, existe estoque, nós não temos estoque desse feijão. Então, a sugestão que nós temos passado é: precisamos investir em área irrigada para ter feijão e abastecer o mercado interno de feijão. Precisamos aumentar o plantio, incentivar o plantio em área irrigada, envolver médios produtores, pequenos produtores também com irrigação, para que nós tenhamos um alívio disso. Senão, nós vamos viver ano a ano, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre, no início de cada ano, vamos viver um período bastante complicado. É claro que o que temos aí pela frente é um extremo que foi potencializado pelo clima, mas já era uma tendência vista, de que nós teríamos menos feijão do que seria o ideal para abastecer um país que consome, só para você ter ideia, às vezes para poder exemplificar para quem nos ouve, né? Nós consumimos ao redor de 300 carretas de feijão por dia no Brasil. 300 carretas por dia. Então, nós precisamos estar colhendo em algum lugar ou ter estocado uma grande quantidade de feijão para atender essa demanda. Por isso, o nosso alerta em termos de, inclusive para os produtores que tenham o produto, que façam uma comercialização bastante homeopática. Por isso, vai dizer o que para o produtor que tem um produto que vai ganhar valor ao longo do período? O ideal seria poder dizer: venda e aproveite os bons preços. Mas a gente sabe que ao longo de todo esse período nós vamos ter pouco produto. A valorização provavelmente vai ser recorde durante esse período. Ou seja, não é uma situação muito delicada essa que você está trazendo aqui para a gente, né? Em relação a esse primeiro trimestre, quadrimestre de 2024, né, que você falou que vai se estender muito, né? A gente fala do feijão carioca, mas também tem o feijão, na sequência, o feijão preto, ou seja, a procura, né, pelos outros tipos de feijão. Você falou em relação a esse alerta que já foi feita ao mapa, né, em aumentar essa área irrigada aí. Seria essa a solução, o principal desafio para 2024, esse aumento de área, Marcelo, de área irrigada, para a gente tentar minimizar esses efeitos que você já falou? Se não é uma novidade, mas a gente viu que o clima, ele acabou afetando mais esse alerta que já vinha sendo feito pelo IBRAF há bastante tempo, não é? Seria, então, para minimizar, quando a gente fala da produção? Olha, Simone, até por conta dessa situação, nós, do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão, estamos apoiando a Rede Nacional de Irrigação, a RENAI. RENAI é uma instituição que foi criada por volta do final de 2021, e ela vem ganhando maior envergadura ao longo desse período. E por que a RENAI? Porque nós precisamos destravar a irrigação. Nós temos hoje, inclusive, produtores que têm já outorga para poder fazer a utilização, principalmente do barramento de água, ou seja, não deixar a água escorrer toda quando chove muito e depois tirar proveito dessa água. Então, não existe o desaparecimento da água como algumas pessoas são levadas a acreditar. O nosso consumidor, nós precisamos cada vez mais fazer chegar na sociedade brasileira a ideia correta de que a irrigação nada mais é do que regar uma planta. Quem até hoje não regou uma planta em casa num vaso, ou não regou um gramado, ou até na escola, né, o feijãozinho lá colocava a água, regava ele. Então, existem resistências, hoje, às vezes até ideológicas em algum lugar, que impedem o crescimento da irrigação, e que é possível se fazer irrigação no Brasil de maneira responsável, de maneira bastante cuidadosa, para que nós não tenhamos problemas aí com o uso dessa água, mas é o uso racional desse recurso hídrico. Então, nós da área do feijão, dos pulses, das colheitas especiais que envolvem uma série de grãos,
vimos a necessidade de apoiar essa iniciativa do RENAI, que nada mais é do que incentivar estudos, organizar melhor as iniciativas e que nós tenhamos estudos que permitam o gestor público a outorgar com tranquilidade, né, o barramento de em algum lugar, né, para ter aí a água para esses períodos complicados. É claro que tem vezes que nem a irrigação pode ajudar, como nós temos visto agora em Minas mesmo, não há água suficiente aonde tem outorga, onde está autorizado. Ok, essa é uma situação extrema, mas nós precisamos aumentar a área irrigada. Mato Grosso pode aumentar bastante a área irrigada, Minas, Bahia, nós temos vários estados aí, Tocantins, Piauí, que podem aumentar a área irrigada, até mesmo Pará pode aumentar a área irrigada. E é necessário, num mundo em que nós temos mudanças climáticas, sejam elas causadas pelo ser humano ou não, o fato que tem mudança climática. E a adaptação para essas mudanças passa, por exemplo, pelo aumento de área de irrigação. Nós podemos fazer isso de maneira tranquila, de maneira, segundo os cientistas, de uma forma bastante segura. Né? Quando a gente fala da produção do nosso feijão brasileiro. Marcelo, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui, né? E a gente vai ao longo, né, dos primeiros meses do ano acompanhando aí essa primeira safra, não só do feijão carioca, mas também do feijão preto e outras variedades. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, mais uma vez muito obrigada e até uma próxima conversa aqui. Foi um prazer, obrigado, Simone.